Oi pessoal, tudo bem? Antes da gente falar sobre o tema do vídeo de hoje, eu quero te agradecer por esse tempo que a gente tem aqui no canal, né? E por esse crescimento orgânico que a gente tem aqui, sem propaganda, sem nada. A gente está chegando ao vídeo 100, ao 100º vídeo do canal Pontos de História. E eu quero agradecer a você que nos acompanha, comenta, curte, compartilha os vídeos aqui do canal. Bem, hoje a gente vai falar sobre aquela que entrou para a história como Rainha de Portugal, que esteve no Brasil, mas de que daqui não quis levar nem o pó. Carlota Joaquina. Solta a vinheta. Carlota Joaquina Teresa Caetana de Bourbon e Bragança foi esposa de Dom João VI, rainha consorte de Portugal, Brasil e Algarves, e depois rainha de Portugal e Algarves. Carlota era filha do rei Carlos IV da Espanha e de sua esposa, a princesa Maria Luísa de Parma. Nasceu infanta e se casou aos 10 anos com o príncipe Dom João, que naquela época era duque de Beja e era o segundo filho da rainha Maria I. Foi um casamento tradicional, né, das famílias Bourbon e Bragança, né, entre Espanha e Portugal. Com a morte do filho mais velho de Maria I, Carlota e Dom João se tornaram herdeiros da coroa portuguesa e assumiram os títulos de príncipe e princesa do Brasil. Carlota era detestada pela corte portuguesa. Era chamada de Megera de Queluz. Gradualmente, Carlota foi ganhando também a antipatia do povo português, que a acusava de promiscuidade e de fazer a cabeça do marido em favor da coroa espanhola. Depois, apesar dela ser detestada pelo povo português e pela corte portuguesa, a história conta que a família real portuguesa teve que fugir de Portugal e vir para o Brasil. Nessa fuga, depois dessa transferência, a Carlota Joaquina, a princesa, na época, Carlota Joaquina, ela começa a conspirar contra o marido. Isso por quê? Porque ela não acredita na capacidade do marido de governar Portugal e suas possessões. Além disso, e o Brasil era uma dessas possessões, além disso, ela também conspirava contra aquele que usurpou a coroa espanhola, José Bonaparte, irmão de Napoleão Bonaparte. Ela queria a coroa espanhola. Depois do casamento do seu filho, Dom Pedro I do Brasil, Dom Pedro IV de Portugal, com a austríaca e a grã-duquesa austríaca Leopoldina, a arquiduquesa austríaca, grã-duquesa não, a arquiduquesa austríaca Leopoldina, e com a volta da família real portuguesa para Portugal em 1821, a rainha Carlota Joaquina é confinada, é presa no Palácio de Queluz e morre aos 54 anos, no dia 7 de janeiro de 1830, no Palácio de Queluz. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo. Carlota, ela nasceu na Espanha, em 25 de abril de 1775. Como eu disse aqui, ela era filha do rei Carlos IV da Espanha. Ela teve uma educação muito rígida e dentro da fé católica. Como a gente também já disse aqui no vídeo, ela casou aos 10 anos de idade com o príncipe e duque da Beja, Dom João, que viria a se tornar rei de Portugal como Dom João VI. No momento da consumação do casamento, ela morde o marido. Ela era uma criança, na verdade. Então,
ela tinha um ímpeto de uma criança. Então, por isso que o casamento demorou a ser consumado. Fora isso, foi feita uma inspeção na infanta Carlota durante o processo antes do casamento, né? O jornal Gazeta de Lisboa publicou o resultado dos testes. Vamos ver. Tudo satisfaz tão completamente que não se pode expressar a admiração que deve causar uma instrução tão vasta em uma idade tão tenra. Mas o decidido talento com que Deus dotou essa sereníssima senhora, a sua prestigiosa memória, compreensão e desembaraço, mostraram que tudo é possível, principalmente com o desvelo e capacidade com que o sobredito mestre lhe prove tão inúteis e gloriosas aplicações. Apesar da corte portuguesa ser muito diferente da corte espanhola, né, era um ambiente muito mais preso, engessado, né, sério do que a corte espanhola, Carlota teve um relacionamento muito próximo com a sua sogra, né, a rainha Dona Maria I. Né, um relacionamento tão próximo como de uma filha. Né? Há de se convir, né, que uma criança de 10 anos, sem a mãe, né, acabaria adotando uma outra pessoa na sua criação. E isso que aconteceu. Sua personalidade, né, violenta, ambiciosa, fez com que ela tentasse dominar o marido. Com o tempo, né, a relação dela com Dom João acabou se transformando numa relação de desprezo. Em Portugal, eles se separaram, né? Ela morava no Palácio de Queluz e ele morava em Mafra. Quando o Portugal foi invadida por Napoleão e eles tiveram que se mudar para o Brasil ou fugir para o Brasil, né, isso continuou acontecendo. Eles continuaram vivendo em palácios separados, reunindo-se apenas quando eram obrigados por uma solenidade ou algo parecido. Ela fez, durante a sua volta, né, para Portugal, algumas conspirações contra o marido, Dom João, o rei de Portugal, que naquela época voltou para Portugal tendo uma constituição, impuseram a ele uma constituição. E por esse motivo, né, ela começou a trabalhar pelo absolutismo. Ela queria a volta do absolutismo. Isso acontece, né? Na verdade isso não acontece, ela conspira contra, tenta colocar o filho Dom Miguel no trono, no lugar do pai, né? O pai acaba descobrindo essa conspiração, né? Esse golpe, né? Ele retira o filho do cargo de generalíssimo do exército português, ordena o exílio ao filho, né, e enclausura Carlota Joaquina no Palácio de Queluz, que, como eu disse, ela vai morrer no Palácio de Queluz, né, exilada, presa, né, pelo marido Dom João VI. Ela também disse, né, quando deixou o Brasil, né, a história diz que ela tirou os sapatos, bateu os sapatos e disse que dessa terra ela não queria levar nem o pó. Gostou? Curte, espalha, compartilha, se inscreve no canal, bate o sininho para receber as notificações. Tem vídeo novo todo domingo à 13h. Lembrando que esse é o vídeo 100, mas eu quero continuar com você aqui no canal Contos de História. Tchau, tchau, gente.